Olá pessoal, tudo bem? Vamos avançar aqui no estudo da Palavra de Deus e de Jesus Cristo. Vamos para o capítulo 43 de Gênesis, a segunda viagem dos irmãos de José. E temos várias lições aqui. Vai falar sobre a inveja e como vencer a inveja. Vai falar sobre a responsabilidade e a honestidade. Vocês vão enxergar isso espiritualmente neste capítulo da Bíblia, que é o 43 de Gênesis. A fome continuava rigorosa na terra, em volta lá do Egito. Assim, quando acabou o trigo todo, o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e compre um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem em minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Se não enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem em minha presença, a não ser que traga o seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre a nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivamos e não morramos de fome. Não venhamos a morrer de fome. Então vamos fazer uma pausa aqui. O Judá, ele tomou a iniciativa de ajudar o seu pai, o seu velho pai Israel, e disse que ele ia assumir a liderança ali para buscar o alimento para sua família. O Israel estava um pouco resistente por causa de Benjamim, que era o seu filho mais novo, que ele teve na sua velhice. Então o Judá aqui, ele está de certa maneira quebrantado para poder ajudar nesta situação difícil. Então, quando tem momentos difíceis na vida, as pessoas se quebrantam, as pessoas têm mais sensibilidade para as coisas espirituais nos momentos difíceis da vida. Então é por isso que Deus às vezes usa do sofrimento para comover as pessoas a buscarem Ele, o Deus, e se voltarem para Ele. Não é nos momentos de sofrimento que as pessoas buscam a Deus. Quando as pessoas estão enfermas, quando algum parente está doente ou quase morrendo, vocês podem perceber que a maioria se reúne para visitar aquela pessoa. Depois que aquela pessoa melhora e está bem fisicamente de saúde, as pessoas não mais visitam aquela pessoa. Isso na maioria das vezes, é claro, né? Não estou generalizando. Aí, como eu estava dizendo, nos momentos de dificuldade ou quando a pessoa está doente, a pessoa se quebranta e fica mais sensível para ouvir a palavra de Deus nos momentos de dificuldade e sofrimento. É para ser assim, né? Claro que mesmo assim tem algumas pessoas que mesmo nessas dificuldades não se quebrantam, tem o coração
muito truculento e endurecido. Aí depende de cada pessoa. Aí vamos voltar aqui. Como eu estava dizendo. No versículo 9. Eu me comprometo, Judá, falando pessoalmente pela segurança dele, podes me considerar responsável por ele, se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado de ti pelo resto da minha vida. Então Judá assumiu a responsabilidade pelo Benjamim e disse pro pai dele que se caso acontecesse alguma coisa errada, ele ia assumir a responsabilidade pelo resto da vida. Mas isso, assumir a culpa, mas isso é somente numa questão de homem para homem, que na cabeça dele ele estaria culpado diante do pai terreno dele. Mas espiritualmente ele não estaria culpado. Por exemplo, se caso o rapaz ali tivesse algum problema, ele fugisse se alguém raptasse sem ele poder fazer nada, ele estaria culpado com relação ao pai, mas com relação a Deus, claro que não, porque raptaram sem motivo. Mas para Deus, se tivesse alguma culpa ou se tivesse alguma negligência ali, ele poderia se arrepender para Deus, mas com o pai terreno dele, na cabeça dele não teria como, né? Em outras palavras, para Deus a pessoa tem a misericórdia, né? Para os homens é mais difícil ter misericórdia, pois os homens têm menos amor para com as pessoas. E Deus é rico em misericórdia e sabe perdoar. Continuando aqui, eu tive uma pequena interrupção aqui. Como eu estava dizendo, na cabeça dele não teria culpa, né, se caso tivesse algum problema com Benjamim. Mas como eu estava dizendo, para os homens podem não perdoar, né? Porque falta amor, mas para Deus, que é rico em misericórdia, se ele vê um arrependimento sincero, que a pessoa está sinceramente arrependida de ter feito aquela coisa errada, com a sua sabedoria imensa, Deus analisa o caso e perdoa, né? Daí vamos continuar aqui o assunto. Como você vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes, né? Então Israel, seu pai, lhes disse: "Você tem que ser assim que seja. Coloque alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e leve-nos como presentes ao tal homem." Então ele convenceu o seu pai a levar o Benjamim, que estava sendo um empecilho, porque ele não queria levar Benjamim. Mas Judá convenceu ele, que ele assumiu a responsabilidade da situação. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, alguns nozes de pistache e amêndoas, que são presentes nobres, né? Usados ali, bálsamo, os presentes nobres. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez tenha acontecido por engano. Então Israel, ele mostrou nesse versículo 12 a honestidade em devolver aquilo que não é da pessoa, devolver a prata que não era da pessoa, né? E ele ia dar mais uma prata pelo pagamento dos próximos trigo. Então a gente percebe a honestidade de Jacó, Israel, a honestidade dele, porque ele bem poderia deixar a prata ali, né, dizer: eles esqueceram porque eles marcaram bobeira. Eles esqueceram porque eles marcaram bobeira,
Então vamos ficar com a prata aqui. Não, vamos devolver. Não é nosso, isso aqui deveria ser o pagamento lá. Então ele agiu muito bem aqui, o Israel. Peguem também o seu irmão e voltem para aquele homem, que era o próprio filho dele, que ele não sabia. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então Israel já estava até se conformando com a ideia de não ter filhos, no sentido de que tiver que acontecer, aconteça, porque ele viu que as situações estavam levando para este cenário. Então não era ele que ia impedir o que deveria acontecer. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente prata em dobro, e Benjamim foi à presença de José. Vocês tentam se imaginar aí como um pai com 12 filhos. Nesse caso ele achava que tinha 11, onde todos saem da sua presença e vão para um outro lugar, onde ele não sabe, onde ele acha que é muito perigoso, né? Então realmente vocês têm que tentar entender o que está passando com Israel aqui. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o, eles almoçarão comigo a meio-dia. Ele o fez, o que lhe for ordenado, levou à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram. Eles nem falaram, eles pensaram. Como é que esse relato pode sair de uma pessoa? Como é que eles vão saber o que os outros vão pensar? Só pode ser de Deus essa informação. Não tem como. Eles pensaram, a maioria deles, todos eles. Trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Nada a ver, né? Tomar de nós os nossos jumentos. Isso que eles pensaram. Por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhes disseram à entrada da casa: ouça, senhor, agora estão falando. A primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Mas no lugar em que paramos para pernoitar, abriram nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido, na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco. Além de mais prata para comprar comida, não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Então eles explicaram o que aconteceu e disseram que trouxeram a prata de volta, porque eles acharam que eles não foram bem recebidos ali, tinham uma mente realmente mundana. Como a gente tem as nossas preocupações deste mundo perigoso, né? Eles tinham as preocupações deles naquela época lá. De qualquer maneira, é bem razoável entender o que eles estavam sentindo ali. Daí o administrador disse: fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi em que lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Ele recebeu a prata, né? Então não precisava devolver. Então soltou Simeão, o segundo mais velho, e o levou à presença deles. Em seguida os levou à casa de José e lhes deu água para lavar os pés e forragem para os seus jumentos. Então essa prática de lavar os pés é porque eles andavam num deserto, né, de sandália. Eles usavam muita sandália e a terra ia sujar os pés. Então era uma hospitalidade lavar os pés, né? E forragem para os seus jumentos, alimento para os jumentos, que os jumentos eram usados nas viagens. Era mais uma hospitalidade daquela época, muito comum. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Para eles era tudo novidade, eles nem imaginavam que ia ser convidado, nada disso. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinha trazido e curvaram-se dele até ao chão.
Ele então lhes perguntou como passava e disse em seguida: como vai o pai de vocês? Ele queria saber muito do pai de vocês, porque ele estava muito velho, né? Ele queria saber se estava vivo. O homem idoso de quem me falaram ainda está vivo? Eles responderam, seus irmãos: teu servo, nosso pai, ainda vive, passa bem, e se curvaram para lhe prestar honra. Então, olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, porque os outros eram irmãos de outras mães, mas o Benjamim era irmão da sua própria mãe, a Raquel, né, o José. Era irmão muito próximo de José. José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Falando para o Benjamim, que era uma criança. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar e, entrando em seu quarto, chorou. Então José ficou profundamente emocionado aqui, uma cena muito comovente, uma cena muito emocionante aqui, onde o José chorou, né, por ver seu irmão mais novo da sua mesma mãe. Então Deus proporciona momentos emocionantes na vida do cristão. Nesse caso ele foi reencontrar seu irmão aqui. Então José era uma pessoa muito quebrantada e logo não aguentou e chorou. Pessoa muito sensível. Depois de lavar o rosto, né, porque ficou com os olhos, deveria ser, a pessoa chora e fica com o olho vermelho, né, enfim. Ele lavou o rosto pelos choros que ele teve, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio, era um sacrifício para eles. Sacrifício não, era algo terrível. Sacrilégio era terrível, terrível, praticamente abominável para os egípcios comer com hebreus. Vê se pode um negócio desse. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram a comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, porque isso também era o costume deles, de que um convidado poderia receber mais honra que os outros. Era costume, dependendo do dono da casa ali. E eles festejaram e beberam à vontade. Isso remete porque eles não tiveram inveja de Benjamim, que recebeu mais comida, e José pôs eles à prova, vamos dizer assim, para ver se eles iam ter inveja, porque eles tiveram inveja dele quando ele estava com aquela túnica colorida que ele tinha ganhado do Israel. Então ele fez um teste de caráter e eles não tiveram inveja de Benjamim, que era o irmão mais novo, porque naquela ocasião era o José que era o mais novo. Ele era o 11º filho, né? E ele era o mais novo e tinha recebido um presente do pai. Eles tiveram inveja dele, ainda mais quando ele contou aqueles sonhos de se curvar diante dele, daí quiseram matar ele. Aqui o Benjamim é o mais novo e recebeu 5 vezes mais alimento, mas a Bíblia não relata se eles tiveram inveja, nem pensaram nesta possibilidade, e eles simplesmente festejaram e comeram, não é? E eles festejaram e beberam à vontade, quer dizer que eles não se importaram com o outro receber mais honra. Então aí tem o capítulo 43, né, várias lições sobre a inveja que eu falei agora há pouco, sobre a honestidade que o Israel quis devolver a prata que foi colocada ali, e sobre a responsabilidade de Judá para assumir as dificuldades ali da vida, que ele não se acovardou pelas dificuldades e convenceu seu pai a levar o Benjamim. Estas são as lições espirituais da Bíblia. Então pensem bastante, reflitam, deixem que Deus toque o coração de vocês, para que você seja mais quebrantado pela palavra de Deus.
e vocês possam ser ter mais visões espirituais da palavra de Deus, e sejam mais abençoados para aprenderem a palavra de Deus. Até o próximo capítulo. Tchau, pessoal. Tchau.